Vamos agora de Cruzeiro, ver a tabela da Série B, porque o Cruzeiro tá numa situação complicada ainda aqui, ó. 18 pontos na portinha da zona de rebaixamento. Sábado, empate 1-1 no Independência com o Sampaio Corrêa. O Cruzeiro até criou boas oportunidades, mas foi um tal de perder gol. Pressa, nervosismo, inquietação. Palavras que resumem bem o jogo entre Cruzeiro e Sampaio Corrêa. Mas nada é tão preciso quanto o termo sufoco. Sem uma pressão demasiada, né? Encostar um pouquinho mais na frente. Então acho que aí os gols vão sair, a bola vai bater na bunda e vai entrar. E o Cruzeiro já começou o jogo se lançando para o ataque. Aos poucos construiu as melhores chances. E foi no pé de Rafael Sobis que caiu a grande oportunidade do primeiro tempo. O próprio Sobis não está acreditando no que aconteceu. O time aumentou a pressão, mas não conseguiu fazer o gol. Depois de tanto sufoco na defesa, o Sampaio Corrêa partiu para o ataque. Virtude teve o Watson, que armou a jogada do gol. E quem errou foi a defesa do Cruzeiro, que deixou o lateral livre para entrar na área. Gol do Sampaio Corrêa! E no segundo tempo, o Cruzeiro adotou o perfil de dono da casa chato, sabe? Aquele que fica pressionando, sufocando a visita dentro do campo adversário. Pois é, tudo isso para correr atrás do prejuízo e manter um roteiro que já está sendo meio comum com o Vanderlei Luxemburgo. Nos últimos 3 jogos, o time começou perdendo, voltou do intervalo apertando o adversário até fazer o gol. Segundo o Luxemburgo, esse sufoco na etapa final tem uma explicação. O importante é que os jogadores que estão no banco estão entrando com muita disposição, com muita vontade, mostrando serviço. E isso tem até uma certa relação com o gol de empate, feito por quem veio do banco. Gol do Cruzeiro! Marcelo Moreno, flecheiro azul! Faltando essa última bola, a gente caprichar um pouquinho mais para ela entrar. Pode parecer uma bronca no time, mas esse recado serve ao próprio Moreno, que chutou para longe a chance do Cruzeiro virar o jogo. Incrível! Dudu e Moreno na mesma bola! Mostra que nós estamos no caminho certo. O importante é a vitória chegar, né? Mas ela vai chegar, ela tem que chegar. Amanhã contra o Náutico, o sufoco continua. Seja na pressão ao adversário ou na luta para subir na tabela. Amanhã o Luxemburgo vai ter oportunidade para corrigir esses erros. Última rodada do turno, Náutico e Cruzeiro, 7 da noite, jogo em Recife, transmissão do Sport TV. Vamos para a Toca da Raposa, porque o Guilherme Frossá vai contar pra gente que tem novidade para essa partida, né, Frossá? Boa tarde para você, ótima semana, conta aí. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. É isso mesmo, o retorno do Bruno José é a principal novidade para esse jogo. O Bruno estava suspenso na última rodada, não enfrentou o Sampaio Corrêa e deve voltar ao time titular do Cruzeiro. Por outro lado, o lateral esquerdo Jean Vitor está suspenso também por 3 amarelos e quem deve entrar no time é o Matheus Pereira, voltando a ter chances como titular. O Marcinho segue fora com Covid-19, quem também contraiu Covid-19 foi o volante Matheus Neres, os dois, portanto, fora da lista de relacionados para esse jogo contra o Náutico. O Náutico, Maurício, vale lembrar, já foi o bicho-papão dessa Série B no início da competição, era líder isolado, ganhava de todo mundo e vem de 4 derrotas seguidas. Essas 4 derrotas seguidas fizeram o Náutico sair do G4. O Náutico hoje está em 6º da Série B. Portanto, o exemplo do Náutico fica para o Cruzeiro ao contrário, claro. Se o Cruzeiro conseguir vitórias em sequência, pode também conseguir uma escalada na tabela, Maurício. Oportunidade do Cruzeiro aproveitar esse momento ruim do Náutico também. Obrigado, Guilherme. Valeu, bom trabalho. Vamos, Cruzeiro! Vamos lá falar do Cruzeiro, destacar aqui também a 18ª rodada, a penúltima no primeiro turno da Série B. Ontem 4 jogos encerraram essa rodada pela qual o Cruzeiro empatou com o Sampaio Corrêa, né? Londrina 1, Vila Nova 0, Vitória e CRB empatando por 1-1, Botafogo com gol do zagueiro Joel Carli venceu o Brasil de Pelotas por 1-0, Operário e Brusque ficaram no 1-1. No sábado o Cruzeiro enfrentou o Sampaio Corrêa no seu segundo jogo em sequência na Arena Independência e aos 40 minutos viu o Watson abrir o marcador, mas Marcelo Moreno na etapa complementar evitou que o pior acontecesse. Aqui na Super você ouviu com o Piquitito Oswaldo Reis e a gente relembra com o poeta dos estádios o gol de empate do Cruzeiro no sábado. Coisa. Olha o Claudinho de longe! Espalma a mota, Claudinho entrou bem!
vem, arriscou de fora da área, olha o cruzamento, a bola vai entrando, é gol! É gol! É gol! Marcelo Moreno, de cabecinha feita, puxa, legal, empata o jogo, o Cruzeiro já fazia por merecer, o Cruzeiro empata o jogo aos 24 minutos da etapa final, Marcelo Moreno, flecheiro estrelado, vivendo e esperando dias melhores, meu Cruzeiro, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Pra frente aqui se anda, Cruzeiro. Marcelo Moreno de cabecinha feita. Aí o Pique, que no sábado contou junto do nosso time também a história desse jogo, o empate, e o técnico Vanderlei Luxemburgo na nossa repercussão, falando sobre um aspecto que ainda está incomodando o time do Cruzeiro, né? Ele falou sobre a evolução, o time que ainda não perdeu com ele, né? Teve aquela vitória e os 2 empates em sequência, mas no lado emocional ainda precisa melhorar, né, Luxa? Bom, o futebol tem uma parte que é complicada, que chama-se emocional, né? E a equipe vinha de 10 jogos sem ganhar e agora ganhamos, empatamos 2. O importante é que eu vejo um progresso na equipe. A equipe vem progredindo, ela vem jogando. Você vai falar assim, mas progresso como? É porque nós saímos atrás em Brusque, viramos jogo. Saímos atrás aqui contra o Vitória, poderíamos ter viramos jogo, aí eles empataram. Saímos atrás hoje aqui, tivemos 20 ou sei lá quantas oportunidades de gols concretas e não fizemos o gol. Nós estamos fazendo, acho que a hora que o time pegar a estabilidade, a tranquilidade, de entender que nós temos condições de poder crescer, o trabalho está encaixando, está começando a encaixar, vamos ter semana ali para treinar depois do jogo contra Confiança. Então está tudo num processo ainda que está em aberto. Lélio Gustavo, até que ponto a gente pode aceitar esse discurso, né? Concordar com o professor que a situação é emocional no Cruzeiro neste momento, né? Porque em campo a gente não tem visto muita qualidade, muita coisa que convence. Apesar de que, né, Lélio, o Cruzeiro foi melhor que o Sampaio Corrêa sábado, né? E foi melhor contra o Vitória também, principalmente no segundo tempo, né? O Cruzeiro perdeu muitas oportunidades no jogo. Aquela chance que o Rafael Sobis teve no primeiro tempo, eu acho que você pode colocar na conta ali realmente de uma pressão psicológica muito grande que os jogadores do Cruzeiro têm sofrido ultimamente. O time finalizou no jogo, Pedro, 25 vezes. E o Sampaio Corrêa, 4. Sampaio Corrêa, na segunda chegada ao ataque, fez 1-0 e justamente após a perda desta ótima oportunidade com o Rafael Sobis. E o time criou muito mais e acabou fazendo o gol até na malandragem ali, na cobrança rápida de escanteio para o gol marcado pelo Marcelo Moreno. Eu vejo sim uma evolução no time do Cruzeiro, no jeito de jogar, de agredir mais o adversário. Agora, falta colocar a bola lá no fundo do barbante, e o Cruzeiro não tem sido competente para fazer isso. E por incrível que pareça, contando com jogadores como Rafael Sobis, Marcelo Moreno até fez o gol, o próprio Wellington Nem, né? Então, vamos ver como o Cruzeiro vai encerrar amanhã sua participação neste primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, os números não mentem. Participação pífia do Cruzeiro nesta primeira parte do Campeonato Brasileiro. Teve até um lance do Sobis contra o Vitória também, né? Aquela que ele chega até meio atrasado na área, bate verdade. De esquerda, mas ela pega no zagueiro, então eu acho que tem muito a ver, sim, esse aspecto emocional. Acho que com o retorno do Bruno José, muda alguma coisa nesse desenho, né, Lélio? Ele, claro, volta pro time titular, apesar de que também tá precisando mostrar mais, né? Mas é um jogador que ele faz a diferença pela velocidade, pela luta dele dentro de campo, né? Sim. Você pega o gol diante do Vitória, foi uma roubada de bola dele.
sabe? Então, é um jogador que contribui bastante também no sistema defensivo e, na minha opinião, ele é titular do ataque do Cruzeiro. E ele estará de volta amanhã para o jogo contra o Náutico. E a gente vai ouvir agora o Cruzeiro, né? Amanhã, esse jogo contra a equipe do Náutico, jogo com transmissão do Show de Esporte da Rádio Super, com retorno importante e com situação de bastidores pegando meio que mal aí, né, Thiago? Um abraço para você, Thiago Fernandes, seja bem-vindo ao Super FC primeira edição, boa tarde. Fala Pedro, Lélio, estava escutando aí o programa durante toda essa hora e acompanhando os amigos, trazendo todas as informações possíveis sobre os clubes de BH, de Minas Gerais. Falando sobre o Cruzeiro que entra em campo amanhã contra o Náutico, jogo importante para a equipe cruzeirense, que vem depois de 2 empates já nas últimas rodadas, empate contra o Vitória dentro de casa e também contra o Sampaio Corrêa, jogando em casa. E a grande discussão no Cruzeiro hoje, na verdade, ela é interna. Ela não é tão da equipe que irá a campo, porque para a equipe que irá a campo não deve ter muita diferença do que foi na rodada passada, a exceção por algumas mudanças. Mas pensando fora de campo, o Cruzeiro tem bastante polêmica ali nos bastidores. Isso por quê? Porque a diretoria na semana passada anunciou que quitou parte dos atrasados com os jogadores, com o pessoal do futebol, os funcionários que estão ali envolvidos na Toca da Raposa 2, mas muitos funcionários do setor administrativo do Cruzeiro não foram pagos, não receberam o valor de salário, não receberam os atrasados, e isso causa bastante estresse ali nos bastidores do Cruzeiro, causou muita revolta nesses funcionários que estão sem receber até o momento, porque normalmente, como em todo o futebol brasileiro, quem recebe mais são os jogadores. Os atletas recebem muito mais do que esses funcionários que têm salários bem mais baixos do que o habitual. Só que a diretoria do Cruzeiro não quer se manifestar sobre esse assunto no momento, preferiu não falar, mas a gente conseguiu apurar que isso foi uma das exigências dos patrocinadores, das pessoas que estão aportando dinheiro no Cruzeiro nesse momento, de que o futebol do Cruzeiro fosse o primeiro a ser pago. Então a diretoria ficou um pouco de mãos amarradas nessa situação e acabou quitando ali os salários com os jogadores e também quitando alguns funcionários que estão nos bastidores da Toca da Raposa 2. Lembrando que essa também foi uma das exigências do Vanderlei Luxemburgo antes dele assumir o Cruzeiro. O treinador, quando teve a reunião com o presidente Sérgio Santos Rodrigues lá no Rio de Janeiro, no período da manhã de uma sexta-feira, ele pediu ao presidente que pagasse primeiramente os salários dos atletas, os salários das pessoas, para que o time pudesse focar nessa reta final agora de Campeonato Brasileiro. Faltam aí pouco mais de 19 rodadas, mais de 20 rodadas, na verdade, faltam. O Cruzeiro que enfrenta a partida contra o Náutico é a 19ª rodada, a última do primeiro turno, e o Cruzeiro então tem um turno, 19 rodadas, mais 20 rodadas ao todo, para tentar se recuperar. E a intenção do técnico Vanderlei Luxemburgo era que nos bastidores tudo estivesse um pouquinho mais calmo, e estando um pouquinho mais calmo significava pagar esses salários. E aí, aproveitando o Lélio aí, eu queria saber se o Lélio acha que o Cruzeiro fez certo ao quitar primeiramente esse salário dos jogadores e ao invés do restante dos funcionários do clube. Um abraço aí, Thiago, seja bem-vindo. Olha, era para tentar quitar o de todo mundo, né? Era o mundo ideal, ou o cenário ideal, melhor dizendo, porque se você tem uma parte que está recebendo e a outra não, já fica um clima muito ruim. Mas de qualquer maneira, quem deu o dinheiro pediu para se pagar os jogadores primeiramente, né? Então, vamos aguardar e tomara que com a volta do público aos estádios aí, o Cruzeiro consiga arrecadar e imediatamente pagar os funcionários. Porque não adianta, tá uma parte feliz e a outra não. É muito ruim. Mas ele não joga. Meu amigo, mas ele presta serviços ao clube e a pessoa tem que estar um pouco mais tranquila para trabalhar. Tá certo, Thiago? Tá certo. E falando um pouquinho de campo, o Cruzeiro conta agora com a volta do Bruno José. Bruno José cumpriu suspensão no jogo passado, fica à disposição da comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo e estará à disposição para o jogo contra o Náutico. O destaque negativo é a ausência do lateral esquerdo Jean Vitor, que terá cumprido suspensão contra o Náutico, mas o Cruzeiro já pensa ali, já tem o Matheus Pereira para jogar na lateral esquerda, ele inclusive que deve voltar à condição de titular no jogo contra o Náutico. O Cruzeiro deve entrar ali com um time bem semelhante ao da rodada passada. A escalação mais provável do Cruzeiro é Fábio Norberto, Eduardo Brock, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, Rômulo, e ali no meio campo pode ser que faça o Rafael Sobis, com o Moreno voltando ao time, e o ataque com o Wellington Nem, Bruno José
e Marcelo Moreno.